Boa noite, pessoal. Boa noite pra mim, né? Às vezes pra pessoa que vai assistir o vídeo, talvez vai estar assistindo de tarde, de manhã, né? Então eu decidi gravar mais um vídeo e hoje o assunto que eu gostaria de abordar é sobre a questão da adoração de imagens. Será que a Bíblia corrobora com a adoração de imagens? Será que Deus apoia a intercessão através de imagens? Se você é católico, você vai dizer que sim, né? Se você é evangélico protestante, vai dizer que não, né? Mas será que a Bíblia diz sobre esse assunto? Então, assim, esse assunto, ele tem tantos textos, mas tantos textos, que eu poderia gravar aqui uns 5 vídeos com duração de 1 hora cada um, né? Só que o que acontece? Eu tenho preferência em gravar vídeo curto, com explicações curtas, porque eu entendo que uma pessoa, quando ela é sincera, quando ela tem um coração sincero, humilde, com 2 ou 3 versículos bem explicados, ela já se convence, né? Porque a Bíblia, pessoal, ela é muito clara quando ela aborda esse assunto. Ela é muito clara, né? O que a gente percebe é que algumas pessoas tentam usar de manobras, né, falácias, para tentar distorcer o que a Bíblia diz. Porque o que ela diz é tão claro quanto a luz do sol ao meio-dia com o céu limpo, né? Muito bem, então, para a gente começar, então o tema: será que Deus apoia o uso de imagens na adoração? Será que podemos venerar ou adorar imagens? Vamos lá. Nós vamos começar lendo o livro de Salmos. Esse é muito conhecido, Capítulo 115, a gente vai ler do versículo 4 ao 8, tá bom? Salmo, capítulo 115, versículo 4 ao 8. Pegue a sua Bíblia, abra na sua tradução da Bíblia, tá bom? Diz assim: Salmo 115, a gente vai começar a ler a partir do versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, trabalho de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm orelhas, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem cheirar. Têm mãos, mas nada podem pegar. Pés, mas não podem andar. Não fazem nenhum som com a garganta. As pessoas que os fazem ficarão iguais a eles, e também todos os que neles confiam. Então, Deus, por meio da sua palavra, a Bíblia, falando a respeito de imagens. Elas têm olho, mas não podem ver. Têm boca, mas não podem falar. Têm ouvido, mas não podem ouvir. Têm mão, mas não podem pegar ou tocar. E têm pé, mas também não podem andar. Então, a pergunta que fica: se a imagem não pode ver, ouvir, falar, tocar ou andar, qual o benefício de venerar uma imagem na adoração? Né? Aqui no versículo 8 diz algo interessante, ó. As pessoas que fazem essas imagens ficarão iguais a elas. Interessante. O que esse texto quer dizer? Alguém que faz a imagem com a finalidade de adoração ou veneração vai ser destruída, morta. O morto tem boca, mas não pode falar. Tem olho, mas não pode ouvir. Tem ouvido, mas não pode ouvir. Tem mãos, mas não pode tocar. E pés, mas não pode andar. Então, o que a Bíblia quer dizer? Que assim como essas imagens, elas não podem ouvir, falar, tocar, andar, a pessoa que faz essa imagem ficará igual a ela. Vai ter o mesmo fim que ela, né? Não vai poder ouvir, falar, tocar, né? Mas seguindo essa linha de raciocínio, a gente também vai ler 135, o capítulo 135 de Salmos. Aí a gente vai ler aqui o versículos 15 ao 18, né? Olha só, parece até uma repetição. Os ídolos das nações são prata e ouro, trabalho de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm orelhas, mas não podem ouvir. Não há respiração na sua boca.
as pessoas que fazem ficarão igual a eles, e também todos os que neles confiam. Então a Bíblia é muito clara em dizer, essas imagens aí, seres, não sei nem se posso dizer seres, né? Vamos dizer objetos inanimados. Eles vão te ajudar com o quê? Eles têm boca, mas não falam, ouvido e não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não podem pegar ou tocar, e pés e não podem andar. Qual o benefício de se ajoelhar e venerar um objeto que não pode te ajudar em nada? O seu vizinho, um colega de trabalho, ele pode te ajudar mais do que uma imagem. Porque ele tem boca e pode falar. Tem ouvido e pode ouvir, tem olhos e pode ver. Ele pode te ajudar a levantar um peso, ele pode te consolar no momento de dificuldade. Mas a imagem pode fazer isso? Não, não pode, né? Então, aqui a gente tem uma descrição exata do que é uma imagem. É um objeto inanimado que não pode ajudar em nada na sua forma de adoração. Nada. Querem ver mais texto? Isaías, um pouco para frente, tá? De Salmo. Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Eu não deixo marcado, por isso que na hora que eu vou procurar aqui demora um pouco. Versículo 8. Diz assim: Eu sou Jeová. Jeová é o nome de Deus, tá? É a transliteração do tetagrama Yud-He-Vav-He, ou Yahvé, né? No nosso idioma português fica Jeová. Então Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Aqui diz assim: Eu sou Jeová. Esse é o meu nome. O nome de Deus não é Jesus nem Senhor, tá? O nome de Deus é Jeová. E aí ele diz assim na parte B do versículo 8, Isaías 42, 8. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Então a pergunta, para que você se curva diante de uma imagem? Para orar ou rezar? Não era mais fácil você orar a Deus? Marlon, mas a imagem ela vai interceder por mim. Esse raciocínio está errado. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que intercede por nós é Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? É como se você precisasse falar com um empresário bastante importante, ocupado, né? Lembrando, Jeová nunca está ocupado para nós, tá? Isso aqui é só uma ilustração. E aí, esse empresário, ele coloca ali uma secretária, né? E aí quando você liga, a secretária atende e aí ela passa para o empresário o recado, né? Então hoje quando a gente vai orar a Deus, né, a gente ora sempre no nome de Jesus Cristo. Por quê? Jesus é que leva a mensagem, né? Então Jesus pega a sua mensagem e leva para o Pai. Tá bom? Então, o nosso intercessor, o que intercede entre Deus e os homens é Jesus Cristo, não é uma imagem. Tá bom? Vamos ler mais um texto? A gente leu aqui Salmo 115, 4 a 8, Salmo 135, 5 a 18, Isaías 42, 8. São muitos versículos, vou tentar ler pelo menos mais um. Êxodo 34, 14. Tá bom? Livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Então, em Êxodo 34, 14, olha só o que diz que interessante, ó. Você não deve se curvar diante de nenhum outro Deus, pois Jeová é conhecido por exigir devoção exclusiva. Sim, ele é um Deus que exige devoção exclusiva. Então, o único para o qual devemos nos curvar ou adorar é Jeová Deus. Porque ele é um Deus que exige devoção exclusiva. Em algumas versões da Bíblia diz: eu sou um Deus ciumento. Deus não quer que você se curve diante de outro Deus. Mas a imagem ali não é um Deus. Pior ainda, você não deve se curvar diante de ninguém a não ser diante de Jeová.
Ele é um Deus que exige devoção exclusiva, o único que deve ser adorado. Tá bom? Obviamente, a palavra para adoração na Bíblia, para os quinéu, ela pode significar curvar-se, prestar homenagem, prestar reverência. Existem vários significados para ela, mas quando o sentido é adoração, o único que merece ser, que deve ser adorado, é Jeová, tá bom? Então esse só foi o primeiro vídeo, eu vou gravar um segundo vídeo falando sobre esse assunto.